Boa noite, família abençoada. Boa noite, meus amados. Paz e bem. Dia 13 de maio, terça-feira, o Evangelho está em São João, capítulo 10, dos versículos do 22 ao 30. E eu convido você, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãs, desordenados e estranhos da minha e da tua vida, meu amado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Recebei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditas? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Há atitudes que nos impedem de conhecer Jesus, entre as quais a dureza de coração, a ganância e o espírito mundano que nós temos. Essas atitudes são barreiras que nós temos esse desejo de escutar a voz do bom pastor e anunciá-lo ao mundo. Nós temos dificuldades de ouvir testemunho. Nós temos dificuldade de ouvir testemunho. Para conhecer alguém, temos que olhar para a obra deles. Quando nós vamos nos relacionar com alguma pessoa, nós temos que olhar para a obra daquela pessoa. O que ela fez, o que ela faz. Temos que conhecê-la, não é verdade? Você vai conhecer a obra dela. Se ela é bondosa, se ela é caridosa, se ela é uma boa pessoa.
Você vai se relacionar com aquela pessoa. Você vai buscar saber, conhecer aquela pessoa para você se relacionar com ela. Não é verdade? Para você ter alguma coisa com aquela pessoa. Temos que deixar que nossas obras falem, né? Pois o testemunho é a maior arma. Ou seja, temos que deixar que nossas obras falem, pois o testemunho é a maior arma, é a melhor pregação. E às vezes a gente deixa de lado, porque talvez a gente queira reconhecimento, não é verdade? Então, voltamos aqui. A festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam e disseram: até quando nos deixarás em dúvida, se tu és o Messias? Como diz, porra, meu! Eles tinham já o testemunho de Jesus. E não era pouco. Era muito. O que eles queriam mais? Não tinha mais. Jesus já tinha dado tanta coisa para eles. Tanta coisa para eles. Jesus era cristão até o extremo, já era uma referência. O caráter de Jesus já circulava por toda Jerusalém ali. Não tinha mais. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam e disseram: até quando nos deixarás em dúvida, se tu és Messias? Dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus já tinha feito tanta coisa, não tinha mais o que ser feito, porque já tinha dado testemunho, já tinha feito tudo. Ou seja, não tinha mais nada a ser feito. Dependia deles. Dependia deles. A mensagem de Jesus destinava a todos os povos e nações. E conta com testemunhos do ressuscitado para frutificar. E essas atitudes que impedem o conhecimento, impedem de conhecer Jesus, entre quais a dureza do coração e a ganância do espírito mundano daqueles judeus. Não tinha como mais. Não tinha mais como. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para dizer, né? E o que eu tenho para dizer sobre nós é que a gente, da nossa vida, nós não podemos, nós temos que ser cristão. Porque quando nós somos cristãos, nós temos que ser referência dentro de casa, referência com caráter de Jesus. O mundo não precisa de mestre, e sim de testemunho. Por quê? Por quê? Porque na hora, todo mundo encarna, né?
acha graça da gente, mas na hora do pega pra capar, na hora de uma doença, na hora de uma coisa, você é que é chamado. Ninguém vai chamar o beberrão, ninguém vai chamar aquele drogado, ninguém vai chamar aquele que é mulherengo. Vão chamar o cristão. Vão chamar o cristão para fazer uma oração, para chamar o padre, para chamar o coisa. Vão te chamar, porque você é a referência. Você que é o testemunho, você que é o caráter de Jesus. Entenderam? Por isso que é importante aquele que caminha com Jesus, aquele que dá o testemunho, aquele que vive nos caminhos. É por isso que é bom ser de Cristo. Porque naquela hora do pega pra capar, é aquela hora que você vai ser lembrado. É naquela hora que todo mundo vem e se ajoelha para você. Amém? Que eu possa ter contribuído com você, para você. É nessa hora que você vai ter o seu reconhecimento, mas você não pode virar um pavão. É nessa hora que você vai ser humilde. E você vai ajudar com todo amor, com toda humildade. Seja cristão. Seja referência. O mundo precisa do testemunho. O mundo não precisa de mestres, e sim do testemunho. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.